E aí, meus amigos, minha vontade hoje é de falar sobre democracia. Evidentemente que quando se fala em democracia, jorra, né, as imagens relativas a povo se manifestando, povo na rádio, povo na rua, povo. E fica evidente também uma dificuldade que é definir a ideia de povo. O que é povo? Né? A que se refere esta palavra? Mas não é por aí que eu pretendo trabalhar, pelo menos neste momento, o que é povo. Né? Mas eu gostaria de trabalhar com a ideia de bem comum. Como assim bem comum? Creio eu que democracia e bem comum são coisas que devem andar juntos. Separar democracia do bem comum é uma impossibilidade teórica, possibilidade prática e impossibilidade teórica. Por quê? Porque tudo que nós pensarmos em termos de democracia vem junto, que democracia está grávida, da ideia do bem comum. Veja bem, a dificuldade de trabalharmos a democracia, penso eu, no século XXI, é que temos que trabalhar o bem comum. O bem comum é um ideal muito complicado se nós formos pensarmos as realidades que vivemos hoje. Como nós vamos falar da democracia, sendo que estamos quase que impedidos de falar do bem comum? Bem comum está fora de moda. Bem comum é complicado se eu vejo este universo político de interesses particulares, interesses de grupo, se sobressaindo e validando atitudes diferentes do bem comum, como eu, cidadão comum, cidadão tranquilo, vou conseguir trabalhar a ideia de uma democracia como satisfação de um bem que seja bem para o maior número possível de pessoas. Se eu olho o ideal da meritocracia, dizendo que a alguns é dado algumas benesses por mérito e outros não. Quando eu vejo os noticiários salientando determinados interesses, se eu vejo a minha família, os adultos, falando de que são merecedores disto e daquilo, de que temos que comprar isto e aquilo, e não outros, que nós temos que colocarmos muros, que nós temos que mostrar serviço, esses muros que me refiro é de segurança, precisamos apartar pessoas. Quando eu vejo no Face grupos se dizendo melhores que outros, que devemos nos defender de grupos X, nos dizendo que devemos nos defender de grupos Y. Quando vemos vestibulares dando entrada a grupos, a pessoas, enfim, que serão diplomadas e por outro lado teremos pessoas que não serão diplomadas. Portanto, um mundo real, um mundo ali que eu vou na rua e enxergo de separações, grupos de melhores e piores, aonde o bem comum, ou o bem que deveria ser pensado para o maior número possível de pessoas inexiste. Na prática, inexiste. E, portanto, como falar da democracia, como falar
de um povo se manifestando, se este próprio povo, e aqui nós não vamos discutir o que é neste momento, este próprio povo é impedido de pensar em termos de bem comum. Como nós vamos trabalhar a democracia, a vontade popular, se essa vontade está viciada, se essa vontade está fragmentada, se esta vontade não consegue se manifestar porque está com vício de origem, ou seja, este povo são, na verdade, grupos, são figuras, são pessoas que querem algo para si e tem extrema dificuldade de usar a palavra nós. E se uso a palavra nós, quer dizer, é bom para nós, significa nós, minha família, nós e este grupo. Estamos vitimados por uma cultura de grupo, de grupos. Uma cultura ou de indivíduos ou de grupos. E, portanto, vitimados porque não conseguimos pensar de uma maneira maior. E se não conseguimos pensar de uma maneira maior, mais ampla, a democracia passa a ser uma arapuca, uma armadilha aonde nos enredamos. Porque quanto mais dão a nós acesso à informação, quanto mais é dado a nós acesso à fala, quando eu tenho internet, quando eu tenho Face, quando eu tenho Twitter, quando eu tenho a possibilidade de fala, ao mesmo tempo esta fala está lá atrás já vitimada, porque é uma fala para um grupo, ou melhor, é uma fala para todos os grupos, mas sob o interesse do meu grupo, o interesse das pessoas que convivem comigo. Portanto, a democracia ela está adoentada. Ela está adoentada. Com isso eu não estou dizendo que não deva haver grupos de pressão, grupos diferenciados. Não. Todos nós, afeitos à política, sabemos que existem sim grupos e tem que ser. Agora, quando eu não consigo pensar numa sociedade feita de grupos, quando eu só consigo pensar numa sociedade sob o meu grupo, abaixo do meu pensamento, aí que a democracia está adoentada. Portanto, meus amigos, eu gostaria de trazer à conversa hoje não o problema da democracia no sentido de expressão, de voz e de vez, mas sim ao vício primordial que é a ausência da discussão verdadeira e genuína de um bem comum, de um bem que seja bem para o maior número possível de pessoas. Portanto, quanto maior for os espaços democráticos e quanto menor for a discussão sobre aquilo que seja bom e seja bom para todos, ou para uma absurda maioria, essa democracia está doente e não vai dar bons frutos. É o que vemos hoje. Um abraço democrático e o meu desejo de bens que sejam bens para todas as pessoas. Um abraço, um beijo e um queijo.